Nesse tempo, céu e terra vão de ser a mesma crer, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus, Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos receber a nossa irmã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu salvo da igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria, né, meu irmão? Nós podemos estarmos aqui para glorificar o santo nome. Amém, Jesus. Como nosso 370. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça
ainda. Glória a Deus. Maravilha, Deus, glória. Oi, minha irmã. Grupo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nova atividade está para o grupo. Glória a Deus. Maravilha, Deus, glória. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
pela família da nossa irmã Elaine, né, que saiu lutada, orar pelo grupo Estrela da Manhã, por toda a igreja. Vamos orar, igreja, porque a palavra do Senhor diz, hoje nós estamos aqui se louvando, glorificando o nome do Senhor, mas tem muitas pessoas nessa noite triste, né? Mas glorifique o nome do Senhor, porque você tem forma de vida. Enquanto a forma de vida é tempo de louvar e dizer o nome do Senhor, porque aqueles que desceram a sepultura não podem mais louvar e nem dizer. Então glorifica nessa noite. Vamos orar pela serva do Senhor. Glorioso Deus bendito, estamos aqui na tua presença, agradecendo, Senhor, pela tua graça, pela tua santa e infinita misericórdia. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor console o coração da tua serva, ajuda ela na sua jornada, na sua caminhada, Senhor. Venha ser conosco, abençoa o pastor dessa igreja, abençoa o anjo da igreja, abençoa o teu servo. Oh, poderoso santo, dá força a ele, dá graça a ele, restaura a saúde dele, da mamãe dele, Senhor, da sua esposa, Pai querido, Pai amado, e a nossa vida, meu Pai, que esse grupo merecerá união, que nós vamos fazer tudo para o teu nome ser glorificado. Abençoa o seu servo, Senhor, que nessa noite venha ouvir a tua gloriosa palavra. Seja tudo conforme teu querer e a tua vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pai, te agradecer, Maravilha, Deus, Aleluia. É 8 horas para receber nosso irmão para dar continuamente a palavra do Senhor. Glória a Deus. A bênção chegou, Jesus está aqui, com seu poder. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E as palmas de glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Amém. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Graças a Deus, Senhor, glória a Deus, aleluia. Cristo. Na oração que a minha esposa fez, juntamente conosco, ela também pediu a Deus que a sua palavra fosse bem beneficiada, bem aceita na graça de Deus. Nós já vamos direto na palavra. Meus irmãos sabem que ensinamento bíblico, o ensinamento já fala ensinamento. Eu me lembro uma época em que o sacerdote Esdra foi aplicar o ensinamento para Israel e ele fez um levantamento, ele também fez uma avaliação, os que estavam interessados em ouvir, e posicionou o povo, e a pregação foi de 10 horas. Já leram? Está em Esdra, capítulo 8. Ele pregou de cedo até ao meio-dia, depois deu a sequência com o auxílio dos levitas. O povo ouviram atentamente. Quando ele terminou o sermão, o povo estava chorando, arrependido, se humilhando perante Deus. Foi aonde ele disse: olhe bem, não choreis, que a alegria do Senhor, a força do Senhor, a vossa alegria, a alegria do Senhor, a vossa força. Aí o povo compreendeu que Deus estava alegre com eles. Mas é necessário que a pessoa preste atenção, tenha preparo.
Sempre foi assim. Os sermões de Cristo eram sermões prolongados e não repetidos, devido à necessidade que há de quem está distribuindo a palavra e quem está ouvindo. E isto hoje, para os dias atuais, é preciso que aprendamos com precisão, para não entrar em confusão. Vamos ver aqui no Apocalipse, capítulo 19. Abrimos as nossas Bíblias. No Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 9. O aprendizado é aonde gera inspiração para a igreja. O aprendizado é o verdadeiro culto de cura divina. Jesus aplicava a sua palavra, depois ele aplicava o ministério da cura e alguns recebiam a cura parcial, outros integral. Parcial porque não aceitava Cristo. Aí as enfermidades voltavam novamente. E os demônios também. Agora, integral porque os que aceitavam a Cristo eram curados, mas além de tudo isto era esclarecido quem eles eram, quem as pessoas eram, como somos. Nós vamos ver nesse texto o depoimento, Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 até o 9. E graças a Deus. Já aprendemos o que significa Apocalipse. Já? Todos aprenderam? Todos? Qual que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação de quem? De Deus, que ele entregou a quem? A Jesus. Deus entregou a revelação a quem? A Jesus. Está no capítulo 1, no cabeçalho. Deus entregou a revelação para Jesus. Jesus entregou para quem? Ao anjo. Ao anjo. Para? Porque tudo a gente deve saber, não é? Até para usar uma roupa, o botão ficou contrário, a camisa ficou toda torta. Tudo tem um porquê. Não, a sua não está torta não, Conceição, está certo. Mas a gente às vezes é tão detalhista nas coisas que usam, e às vezes na de Deus, mais ou menos, não é? Até para se vestir, você botou a blusa com a camisa torta, o botão ficou, era para ser na casa de cima, ficou na de baixo. Aí é momento que se consertar. Até nisso nós somos detalhistas. Agora, mediante a palavra, já é o detalhe do Espírito Santo. É o detalhe do Espírito Santo. Então, o Apocalipse é a revelação que Deus entregou para quem? Jesus entregou para quem? Para o anjo. E o anjo? A sete igrejas. Entregou para quem? Para A sete igrejas. João. E João entregou para 7 igrejas que estavam na Ásia com o mesmo padrão de doutrina. E naquela época, para quem não sabe, existia mais ou menos 100 filiais
já nas igrejas da Ásia. Mas nós vamos fazer esta avaliação importante nesse capítulo 19, e aqui no versículo 7, o motivo do assunto da palavra para todos nós. Graças a Ele, Senhor. É o 19, o Apocalipse, onde a igreja se encontra nos céus com uma única condição, ou com um único detalhe, uma única demonstração. Por que a igreja ali é revelada no céu? Encontrar o versículo 7, do versículo 7 até o versículo 9, diz aqui a palavra de Deus. Aqui na minha Bíblia está escrito a ceia das bodas do Cordeiro. Ceia é um jantar com toda a família reunida em consagração a Deus, nesse sentido. E aí a palavra diz que aqui tem ceia e tem o que mais? Bodas. Ceia. Ceia. O que é bodas? Para quem não sabe, bodas é festa de casamento. Meu irmão, você, 19:7? 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremos e demonstra-lhe glória, porque a vida são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Pode prosseguir o 8 e o 9. É isso mesmo, né? É. Ah, tá. Pode seguir? Pode, até o 9. Até o 9? Isso. O povo me perdoe, viu? Tipo, eu estava falando sobre a passagem, e a primeira que eu estava falando, eu pensei que eu estava lendo outro versículo. Ah, sim. Entendeu? Entendi. É aqui da queda da Babilônia, alegria e triunfo no céu. Mas aí nós vamos ver já do 7 ao 9. Entendi. Porque a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus, demonstra que a igreja estará nos céus e Babilônia estará batida, que é o Império Romano, para quem não sabe. Podemos começar, então, o início? Pode até, porque enriquece bem, né? Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado de ser vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Isto, Senhor Deus, acabamos de meditar na tua palavra, Senhor da glória, que ela seja bem sucedida em cada coração, que recebe a tua palavra de coração aberto, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos analisar bem. Glória a Deus! Nos primeiros versículos, sobre a queda de Babilônia, a igreja se encontra demonstrando liberdade que o Senhor deu. A expressão da igreja no capítulo 19, primeiro 4, é uma expressão que a igreja demonstra que passou pela grande tribulação no império dos 12 Césares, da igreja romana. Não sei se os irmãos sabem, conhecem a história da igreja, que desde o ano 300 da nossa época até o ano 1500, a igreja passou pelo processo de grande tribulação. A igreja, mais de milhares e milhares de cristãos foram mortos, estraçalhados por feras, em câmara de gás, queimados também em praça pública,
atirado, porque estamos em cesto de palhas e ensopado com óleo para incentivar mais o fogo, e passar por aquela velocidade. Desde quem conhece a história sabe que o Apocalipse ele é assim. Desde começou a perseguição dos imperadores de Roma. Roma é a grande Babilônia e é conhecido como a cidade que está sobre 7 montes. Está no Apocalipse 17, verso 9. Então não é tão difícil para compreender. E ali as pessoas eram mortas por morte, como já disse, de grande tribulação, por não negar o nome de Cristo. Não negar o nome de Cristo, o Senhor da glória. Porque no resultado geral, os que foram mortos por não negar a Cristo. É uma fé que leva uma vida de herói. Ela está sempre convivida com a salvação. Aí a igreja revelada no céu, revelada, essa resfriada, não é? A igreja revelada em glória e por fim demonstrando o direito que a igreja já tinha querido. Quando João viu a igreja no céu, ainda em lamentação sobre a queda de Babilônia, mas depois trouxe o resultado. A expressão do versículo 7. Aí a igreja disse com uma só voz: alegremos-nos, regozijemos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Que é bodas? Então a igreja, ela vive, os que prestam atenção, a igreja vive debaixo da alegria de Deus. Ou não? Temos razão bíblica para expressar isso. Debaixo da alegria de Deus. Aqui vai comprovar isso. Alegrar é menos do que regozijar. Alegrar, você pode alegrar por um tempo, mas depois passa. Agora, regozijar se refere a uma alegria de tal forma que a pessoa alegra hoje, não preocupa com o dia de amanhã e não se lembra do passado. É um regozijo presente. Por isso que a palavra está dizendo: alegremos, não somente alegremos, mas regozijemos. Então a igreja, ela estará na glória com o pensamento fixo, referente ao ocorrido da glória, Senhor da glória. Aí ele expressa: porque vinda são as bodas do Cordeiro. As bodas é festa de casamento. Então, logo depois do arrebatamento, no céu, o que vai acontecer? Quando a pessoa está noiva, uma está noiva, uma mulher, ela já fica sempre atenta. Meu casamento, vai ser realizado o meu casamento. Eu o preparo para realizar o meu casamento. É uma cultura que ela é ligada da terra aos céus. É aquele despertamento sobre o acontecimento daquele evento. Assim, hoje a igreja ela é bem formada sobre esse tipo de alegria que nem mesmo a ver que o ente querido sufoca a alegria de encontrar com Cristo da glória. Por quê? No encontro de Cristo, a igreja, a primeira coisa que a igreja vai receber na glória, o que é? As bem-vindas das bodas, a festa do casamento. E aí é interessante
que esta festa do casamento, a palavra diz que a esposa já se aprontou, Cristo preparou a esposa. Aí na sequência do versículo 8, diz a palavra, que foi-lhe dadas de vestir-se linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Como se consegue ser justo? Só tem um único meio, segundo a Bíblia Sagrada. Não sei se alguém quer responder, quer cooperar, mas só existe na Bíblia, em toda a Bíblia, só existe um único depoimento dado por Deus, só existe uma única explicação dada por Deus, que a pessoa é classificada como justo. Só existe uma posição. Tudo que você fizer para ser justo não funciona. Só existe uma posição. Qual? O justo. Primeiramente, Deus anunciou a palavra de graça. E na sequência, alguém ouviu a palavra. Ouviu, e porque ele ouviu, e ele creu, é só esse único meio de a pessoa ser classificada, como já disse, como justo, é quando a pessoa ouve a palavra e crê. Sabia que a salvação é tão simples, que não precisa nenhum tipo de complicação para chegar lá na salvação. A salvação biblicamente falando, pode fazer levantamento bíblico, que a doutrina da salvação é a doutrina mais fácil de se compreender e viver, desde que as pessoas aceitem boamente, de bom coração. Agora analisa bem o testamento. Foi-lhes dados que vestis de linho, isto é, agora a gente nessa vida altos e baixos, mas no futuro a vida é uma vida totalmente confortada e uma vida com Cristo possuída de uma riqueza limpa. Riqueza limpa. Porque hoje, aonde rola muito dinheiro, não tem como escapar, que também sucede muita sujeira. É verdade, isso é uma realidade em todos os ambientes. É assim ou não? Biblicamente falando, sim. Agora, aquele encontro da igreja com Cristo na glória é totalmente diferente, porque Cristo nos classifica naquilo que é correto, aquilo que é certo, que não tem distorção, não tem volta, mas é no sentido direto. Só tem este meio do homem sentir retamente diante de Deus. É ouvir a palavra e o que mais? Crer. Esta crença, não adianta eu fazer qualquer tipo de sacrifício para receber alguma coisa que não vou receber nada. Ou não recebemos nada. Porque dentro do recebimento da fé, vem acompanhado com todas as bênçãos de Deus. Todas. A fé, ela traz a fé de salvação. Essa fé de salvação, para a salvação, ela traz um padrão de destaque igual. Vamos analisar, uma pessoa aceita Cristo hoje, mas ela aceitou pela fé. Então, ela está salva igual eu, ou igual a outros que aceitou há 20, 30 anos atrás. É a mesma fé. Por isso, é só uma única fé. Agora, na apresentação da igreja lá na glória,
todos estão vestidos com uma vestimenta emblemática. É o emblema. Por isso que a salvação ela se torna fácil. Porque o mesmo Deus que salva o deputado, o senador, como salvou os senadores José de Arimateia e Nicodemos, que eram senadores, salvou também aquela mulher praticamente desamparada até da sociedade, a mulher samaritana. Então, eles se juntam um senador com um deputado, uma pessoa muito culta, muito sábia, juntamente com uma pessoa que não teve nem oportunidade de aprender a ler no mesmo nível. Está vendo que fica fácil ou não fica? Tá? E por que fica fácil? Porque não é por obras. A obra só vem depois da fé. E não é para salvar, é para testemunhar da fé em Cristo. Então, isso faz, quando nós aprendemos a palavra, não tem como a pessoa não se tornar portador de um caráter humilde. Porque ela não tem o que se vangloriar, a não ser em gloriar em Deus. Mas sabendo a maneira que ela pode salvar. Palavra do Senhor. Ora, lá na glória, chama muita atenção, que foram dados aquele vestido de linho fino, vestido que somente os sacerdotes eram ricos. E era uma riqueza justa, porque vinha de Deus. Eles viviam do dízimo. Dos dízimos, eles mesmos não eram dizimistas, mas eles viviam dos dízimos. E fazia sua alimentação e fazia festa entre na família e ali liquidava. E sobrava dinheiro para ele se vestir do linho de primeira, do tecido de primeira linha, demonstrando a riqueza de Deus até nessa parte. Agora analisemos bem. Estão compreendendo ou não? Estão? É preciso que compreendamos para que não confundamos as coisas. Quando confunde, a igreja não tem como se firmar na doutrina. É necessário que todos tenham aquela visão na palavra, aquela visão padrão. Agora, na glória, aparece a igreja testemunhando a maneira que Deus salvou. Dando somente um testemunho. Todos, o padrão. Por qual motivo Deus salvou? Unicamente, a senhora estão compreendendo? Estão ou não? Para não depois não se apavorar, se faz uma brincadeira e tal, tem tanto ritualismo que se cria que não sabe nem por onde começa. Então analise bem. Aí a igreja está regozijando e testemunhando com uma vestimenta emblemática. Uma vestimenta, o que é? A pessoa está vestida de linho fino, puro e resplandecente. Por quê? Porque aquele linho fino, puro e resplandecente, indica a única maneira que todos foram salvos. Redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas unicamente pela antes. Então a obra vem para testemunhar e não para salvar. Vocês já leram na Bíblia? Quem já leu? Vamos ver aí no livro de Efésios 2, versículos 8 e 9 até o 10. Então, que leva o cristão a ser curado da ansiedade e tranquilizado sobre a vida com Cristo é a missão do Espírito Santo para servir da palavra. Encontrou, Jesus? 2 versículos 8 e 9. O 7 diz que Deus
tirou para nos mostrar as riquezas, não é isso? Lê o versículo 7 também. Salvação é pela graça, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Para mostrar já no futuro, por isso que a fé que salva, ela não se fixa em coisas palpáveis. Estou vendo, isso aqui é uma toalhinha. Porque pela fé como? Pode prosseguir. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andássemos nelas. Não. Olhe bem. Então, a salvação é primeiramente por meio da fé. Fé. E esta fé, lá no capítulo 10 de Romanos 17, diz a palavra que a fé vem pelo ouvir. E ouvir? Aí a pessoa recebeu o quê? Quando ela ouve Deus, o que ela recebeu de Deus? Tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo que a pessoa necessita, quando ela ouve, por quê? Porque ela recebeu a salvação. E a salvação, ela não deixa nada para trás para você fazer um sacrifício e complementar o efeito da salvação. Quando você recebe a salvação, recebe tudo. Tudo. Então, já que eu recebi tudo, então Deus me deu o quê? Tranquilidade. Aí eu sinto tranquilo que eu já recebi tudo. E as coisas que não chegaram, mas elas já estão prontas. No momento é só encaixar. E junto com a revelação, com a salvação, vem a revelação do mundo futuro, mostrando as riquezas. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, a igreja, nesse período aqui do céu, mas depois ela volta para reinar aqui na terra. E ela vai receber o poder do reino vegetal, aonde a vegetação será totalmente sadia, totalmente pura. O sol hoje que transmite calor, ele transmitirá um clima suave, não esquentará. Isso antes da Nova Jerusalém. Por isso que está referido riqueza do mundo vindouro. Por isso que a palavra diz no Salmo 21, sequência 6, que o sol no último não estará de dia, nem a lua. Isto acontecerá no milênio. É as riquezas de Deus. E por fim, depois que passar aquele período dessas riquezas vegetal, então nós ingressaremos na riqueza do mundo mineral, aonde as cidades são as ruas são de ouro, preparado por quem? Por Deus. As riquezas, porque ouro é uma massa que não tem brilho. Eu já vi ouro antes de ser beneficiado. Ele é um pedaço de barro, seja pequeno ou grande, mas não tem brilho nenhum. Ele só adquire o brilho depois que passa pela refinação da ourive, assim por diante. Aí ele se torna ouro perfeito. Tem o ouro reprovado, que o tampado não aguenta o fogo, e o ouro provado, que aguenta o aquecimento do fogo. Agora esse ouro, eu fico pensando, esse ouro que é as riquezas de Deus no passado, com pessoas vestidas, bem ornados, com vestimentas, bem de primeira linha, e ainda andando nas ruas de ouro, porque por lá quem fez o ouro, sem precisar refinar no fogo, foi Deus. Ele mesmo, por isso que ele só habita na obra que ele fez. Ele só habita nos nossos corações.
E no sentido material, ele habita parcialmente. Agora, ele só habita no sentido espiritual em cada coração. Porque foi ele que fez o coração. Ele fez para quê? Para ele habitar. E dando sequência no assunto, aí a palavra nos diz, como o irmão leu, para mostrar as igrejas dos bens futuros. E nós já temos essa visão já muito bem convivida, para que não envolvamos tanto com as coisas desta vida e passamos a ficar envolvido mais aqui do que lá. Aí a palavra nos diz, porque pela graça sois... o que é graça? É o amor que não se explica. Sabemos que é o amor de Deus, mas a explicação dele não tem fim. Não tem fim a explicar o amor de Deus na salvação. É igual diz o livro, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, e não pode mesmo. Esse amor, que a gente desfruta dele. Aí, quando a pessoa ela aceita o oferecimento da palavra, aí ela creu. Ela era ímpia, mas creu. E na mesma hora, o ímpio é justificado, é considerado como justo. Por que justo? Porque ele creu. E quando você passa a ter o conhecimento da salvação, como já disse, repetir, não tem meio para que a pessoa não seja humilde. Porque ela não é salva porque jejua, não é salva porque oferta, não é salva porque pratica as boas obras, ela é salva unicamente por meio da fé. E as obras vêm testemunhando, mas não para se gloriar. É somente para testemunhar dessa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus, o único meio. Agora, os sacrifícios que se fazem não traz nada. Porque o que ela trazer, como eu já disse, está tudo dentro da fé. Esta fé vem todas as bênçãos de Deus e nos tranquiliza. Eu quero que eu montar um versículo para nós, aí em Efésios 1, 3. Vamos ver o que diz a palavra. Pode ler, meu Carlos. Meu Carlos. A Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4. Graças a Ele, ao Senhor. Tão bom é o tempo de tranquilidade, com tanta agitação na terra e na vida humana. Agora a salvação supera. Capítulo 1, versículo 3. 3. Isto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isto é o versículo 4. Como também nos elegeu, ele antes a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. Então, você não recebe hoje mais nenhuma bênção a não ser desfrutada. Porque aí nós já estamos beneficiados com todas as bênçãos de Deus, devido a ouvir a palavra pela fé, crer pela fé, e aí a bênção é completa. Porque quando vamos ler no Antigo Testamento, para você adquirir uma bênção, às vezes precisava fazer um propósito de tal dia. Era segundo a lei dos sacerdotes. Precisava fazer tal propósito todo dia, segundo a lei de Moisés. Só que Moisés morreu. Os sacerdotes morreram. Está aqui no capítulo 3 de Hebreus, capítulo 2, 3, capítulo 4. Os sacerdotes morreram, então parou o mandamento. Moisés faleceu também, parou o andamento de ritualismo religioso. Depois dos que restam, os 3 morreram. Morreu Moisés,
morreu o sacerdote e morreu Cristo. Agora os dois, Moisés e os sacerdotes, estão mortos. Agora Cristo está vivo. Aleluia. Só Ele. Compreenderam bem qual é o sentido da palavra? Você não pode pensar que se fizer algum sacrifício, Deus vai lhe dar algum benefício, porque o tempo do sacrifício foi do tempo da lei de Moisés, que não era uma lei de fé, era uma lei de obras. E por Deus experimentar, por fazer com que o povo experimentasse se daria certo a lei por obras, isso durou mais de 1400 anos de experiência e terminou não tendo bom resultado. Israel tentou, começou, Deus mostrou para o povo a lei por obras, a justificação por obras, mas nunca deu certo. Por que nunca deu certo? Porque o homem fazer primeiro do que Deus não tem efeito. Quando você diz eu vou fazer, para Deus fazer não traz efeito. O efeito só é perfeito quando você faz depois que Deus faz. Está compreendendo? Se Deus fizer, eu farei se Ele fizer. Não é isso? Se eu viver, eu farei o que Deus está ordenando. Mas a lei é o contrário. Eu vou fazer para viver. Deu o contrário, mostrando Deus ao povo que a primeira expressão dele trazendo salvação não foi a lei, foi a fé. As irmãs estão compreendendo ou não? Para que a gente vive bem melhor no campo da meditação constantemente nessa palavra, a palavra do Senhor. Agora não é a doutrina, não é fazer para receber, é receber porque primeiro vem o quê? A fé. E aí o irmão deu que Deus nos abençoou, está já lá no passado. Ele nos abençoou e nos deu a salvação por eleição. Nos elegeu nele desde a fundação do mundo. Aí você pensa, medita, e como se diz a alguns, você não tem mesmo para pagar preço. Não existe isso na Bíblia, que é soberbice. Assim por diante. Qual irmão meu? Porque pela graça sois por meio do quê? Da fé. E isso vem de quem? De nós ou de Deus? De Deus. Vem das boas obras que pratiquemos? Não. Porque a palavra diz que somos o quê? Feitura sua. Criado nele para as boas obras, aos quais Deus preparou, mas com investimento. Não é por barganha de sacrifício, é por investir. Então Deus impede que a pessoa testemunha da palavra, ela pede, só pede. Pede já esse pedido, tem que ser feito no Espírito Santo. Porque que todos, quando recebem a Cristo, a primeira coisa que vem junto com a fé, não é o selo do Espírito Santo? Ou não? É ou não é? Está escrito em Efésios mesmo, capítulo 1, 13 e 14. Já vem o benefício dado pelo Espírito Santo. É o selo da promessa e o penhor da herança. Então a pessoa já fica 100% segura por Deus, mas por meio da fé. Aí junto com a aceitação, vem o que mais é necessário, que Deus preparou. O batismo, o selo do Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14 fala disso. E nós ouvindo a palavra, crendo no Evangelho da vossa salvação, fosse selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa, o quê? Herança. Então, quando o Espírito Santo veio sobre nós, você aceitou a palavra pela fé, claro que a pessoa está enquadrada debaixo da alegria de Deus. Aí Deus desvia a ira de sobre os domésticos da fé. E nós não são mais filhos da ira, mas são filhos do reino. Glória a Deus! Filhos do reino. É o consolo da igreja. Se nós não tivermos ensinamento, eu já fiz perguntas sobre isso e ninguém respondeu. Qual é a meta que estamos hoje, a medida que estamos hoje com Cristo? Ele está contente conosco ou ele está irado conosco? Mas é bom porque a salvação ela vem para o benefício. Compreendeu que ela alcança todo tipo de pessoas? Entenderam? E todos que alcançam, o sentido, o significado é um só. Então, Deus está irado conosco, ou nós estamos debaixo da alegria dele. Quem conhece a interpretação, é fácil de todos conhecer. Quando Jesus estava para subir para a glória, ele disse: depois que eu subir, eu vou mandar o que para vós? Então a resposta bem vivificada, bem clara, bem prática. O Consolador, para saber a união que nós temos com quem? Com Ele e com o povo dele. Não é só com Ele, não. Não, a gente fica meia verdade e se torna tudo mentira. É a comunicação com Ele e com... Porque o testemunho da comunicação com Deus é amar o próximo. Porque, ou não? Exatamente. Aí nós vemos aqui no Apocalipse, como estamos vendo, uma alegria somente, uma só vestimenta. E se você olhar nas dimensões do corpo mais forte, corpo mais fraco, corpo mais magro, corpo mais robusto, na glória é somente uma estética só. Todos terão a mesma estética, porque a mesma altura, a mesma espessura ou a mesma grossura, e terão todos uma mesma vestimenta, devido ao padrão da união em Cristo, expressado por todas as maneiras que a Bíblia usa. Se trata de um Deus que Ele planejou a salvação desde a fundação do mundo, como o irmão deu. Depois dele que Ele planejou a salvação, o que Ele fez? Ele consumou a salvação, atuou, trouxe a salvação. E depois que Ele consumou a salvação, Ele agora controla a salvação. Ele organizou a salvação. Então o Espírito de Deus veio para nos organizar. O que é organizar? Todos demonstrando uns para com os outros o temor de Deus, que a salvação não é porque um fez mais, o outro fez menos, é porque na verdade o Senhor da glória, Ele padronizou pelo seu amor. Não temos o que vangloriarmos nisto. Não sei se todos estão compreendendo que quando você compreende a doutrina da salvação, vai repetir as mesmas palavras. É a doutrina mais... Acho que evitando as pessoas colocar dificuldade no meio, que muitas pessoas acho que nem descobriram, não é? Isso é pecado, é loucura. Agora, a salvação é a doutrina mais
de se receber e prosseguir nela. Porque não é igual a repreensão foi dada pela lei. Todos que têm vontade de ser salvos, Deus não nega a salvação. É uma questão que Deus nos dá, é esse sabor que Ele nos dá, o sabor de vontade. Aí eu tenho vontade de ser salvo, então o que é que o Senhor vai dizer? Então, descansar de oprimido e ocultos. Ele mesmo, é isso, essa expressão de mim a mim, é uma expressão que a pessoa é dada a oferecer a salvação, a revelar o processo da salvação. Aí ele expressa no texto do capítulo 12 de João, lá referente aos gregos que desejavam de Jesus, ele diz: todos quando o Pai me dá, venha a mim. E os que venham a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Por que de maneira nenhuma? Eu me lembro da mensagem que o irmão Carlos pregou faz pouco tempo. Vocês se lembram? Do capítulo 5 de Jó. Essa mensagem ficou gravada na minha mente. Irmãos, quando a mensagem é uma mensagem conhecida como mensagem clássica, irmão, deve ser aproveitada. Você não sabe toda a Bíblia, mas essa palavra que ele pregou, que quando nós somos repreendidos por Deus é para não ser perdidos nem condenados com o mundo, se lembra não? Lembra? Tem algumas referências na Bíblia sobre salvação e o zelo de Deus para a salvação. Quer dizer que a mensagem veio o quê? Trazendo o quê para a igreja? Experiência, preparação, precaução, ou seja, prevendo quando a pessoa ela sabe que ela foi salva, porque ela sabe que ela aceitou Cristo. E ela também tem certeza que aceitou com verdade. Não foi com leviandade, foi com verdade. Foi com verdade. Então, por isso, a salvação vem perfeita, mas no corpo imperfeito. E às vezes entra esse processo de Deus repreender. Por isso você tem que ter cuidado para saber. Quando está passando prova, Deus não está repreendendo, Deus está beneficiando. Mas quando você está passando um certo tipo de prova, é porque rebeliou e Deus está castigando para a pessoa reconhecer o seu erro e se humilhar e voltar ao conhecimento da verdade. A salvação. Então, a salvação ela é de uma natureza plenamente segura, sim ou não? Quem é salvo tem direito de saber que é salvo? Porque o Espírito de Deus, olha aqui, ó, dê uma olhadinha aí na Bíblia, isso aí, vamos ver aqui no livro de Romanos 8, versículo 16. O irmão Carlos, depois ele leu, a irmã Célia, que sempre vem conosco. Lê para nós aí, irmã Célia. Romanos capítulo 8, verso 16. Louvado é o nome do Senhor da glória. Bom é a palavra, salvação, pelo único meio, a fé, que justifica o ímpio. É o verso 16 que o irmão leu. O mesmo Espírito está com ele, maiúsculo. É o Espírito Santo que todos que recebem a Cristo têm este selo. Romanos 8, verso 16. Porque o mesmo Espírito faz o quê? E essa testificação, ela traz o que para nós? Desespero, uma vida sem direção ou alegria? Alegria. Hã? Alegria.
a alegria, porque o Espírito que nos que testifica é o Espírito Consolador. Glória a Deus. Ele é o Espírito que consola, deixa a pessoa suficientemente contente com aquilo que já tem, a salvação. E a palavra também nessa questão de herdeiro da promessa, assim por diante. Por isso que eu estou repetindo várias vezes para muitos, salvação, ele tem que fazer tal tirania, tem que cumprir tal regra, aquele monte de coisa. Mas, olhando bem na palavra de Deus, a fé é através de ouvir o quê? E o que a palavra faz conosco quando ouvimos pela fé? Qual é a intenção da palavra? Santificar. Vamos ver João 17 aqui, versículo 17 também. O Senhor da glória mostrando o valor que traz a palavra, então nos tranquiliza. É uma realidade nessa palavra. O sacrifício que Deus mais se agrada é o sacrifício de adoração e louvor. E o outro é a confraternização. Encontrou João 17, verso 17? Santifica-os na verdade, e a tua palavra é verdade. Agora, se eu crer que eu não estou santificado, eu seria um falso crente. Se nós cremos que nós não estamos santificados, também nós estamos falsificando a palavra e recebendo a graça de Deus em... Porque quem falou que a palavra santifica é o santificado e santificador, que é Jesus. Essa palavra-chave, ou esse versículo áureo, ele nos enquadra numa segurança tão alta, tão garantida da salvação, e foi feita pelo único sacerdote. Glória a Deus! Ela foi consagrada a nós pelo único sacerdote, que é Jesus. Diz pessoal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora eu devo crer, porque o Espírito Consolador